Olá, estamos retornando com Considerações, um programa que trará debates sobre temas polêmicos, atuais e de interesse da população. Nesse programa vamos abordar o Cota Zero, um assunto que tem tomado a atenção de todos que são ligados à pesca, desde o anúncio feito pelo governador Reinaldo Azambuja, garantindo por meio de decreto a regulamentação da pesca nos rios de Mato Grosso do Sul. Nossos convidados de hoje, está aqui o secretário adjunto da Semagro, o nosso querido amigo Ricardo Sena, o deputado Cabo Almi do PT, que em breve estará realizando na Assembleia Legislativa uma audiência pública sobre o assunto, e o nosso amigo querido deputado Barbosinha, líder do governo. Mas antes de começar esse bate-papo, nós vamos prestar atenção nesta matéria sobre o assunto. Por meio do decreto normativo de 21 de fevereiro, o governo estadual atualizou o regulamento da atividade pesqueira no estado. A norma ainda estabeleceu a cota zero para o transporte de peixes na pesca amadora ou esportiva, a partir de 2020. Ficará autorizado apenas o consumo local da captura, observando as medidas mínimas e máximas de cada espécie, conforme regulamento no decreto. A pesca profissional, científica e de subsistência não devem ser afetadas pela nova legislação. A medida busca recuperar o estoque pesqueiro do estado, que era de 1.500 toneladas em 96 e caiu para menos de 400 toneladas em 2016, uma redução de 75% no período. A medida segue modelo que já é adotado no Brasil, nos estados do Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Minas Gerais. No exterior, países como Argentina, Chile, Estados Unidos e algumas nações da União Europeia também adotaram políticas de cota zero para a captura e transporte de pescado. Muito bem, depois dessa matéria eu quero começar com o nosso secretário, que tem que explicar para muitas pessoas que estão fazendo aquelas perguntas: não vamos poder mais pescar nos rios de Mato Grosso do Sul? O que vem a ser cota zero e por que o senhor governador estabeleceu esse nome e essas ações através desse decreto? Bom, obrigado pela oportunidade da gente poder explicar esse assunto a toda a população sul-mato-grossense. O governo tomou essa decisão de editar esse decreto por dois motivos, basicamente. O primeiro motivo é uma nítida redução do estoque pesqueiro nas bacias, especialmente do Rio Paraguai. De metade dos anos 90 até 2016, que é o último dado que nós temos de monitoramento, nós temos uma queda de estoque de 75% a 80%, então uma redução substancial. E a nossa preocupação é fazer uma medida preventiva para evitar que a pesca como um todo entre em colapso todo um setor, né? Então essa é uma medida preventiva. O segundo motivo é porque a pesca esportiva, que é uma modalidade que nós queremos utilizar como instrumento de desenvolvimento econômico, ela na última década ela dobrou de praticantes. De 4 milhões passou a ser 8 milhões e se tornou o sexto esporte mais praticado no Brasil. São 8 milhões de pessoas. No entanto, no ano de 2018, o IMASU emitiu apenas 67 mil carteirinhas aproximadamente de pesca amadora. Então nós temos aí uma oportunidade de transformar a pesca num outro e num vetor diferenciado de desenvolvimento para o Mato Grosso do Sul. E o que é exatamente a cota zero? A partir de 2020, o pescador amador, lembrando que este decreto ele versa apenas sobre a cota do pescador amador, do pescador desportivo, nós não alteramos as regras para pesca profissional, nem para pesca de subsistência e nem para pesca científica, que são as modalidades que estão previstas em lei. Então, a partir de 2020, o pescador amador, ele vem pescar no Mato Grosso do Sul, tradicionalmente ele levava o pescado que ele pescava e agora ele não vai poder mais. A partir de 2020, ele tem que pescar e soltar. Está permitida o consumo, né? Está permitido o consumo de um exemplar no barco-hotel, no barranco, no rancho, isso está permitido. E se ele desejar, se o turista desejar levar pescado, ele pode procurar um pescador profissional, uma colônia, uma peixaria, um comércio varejista e fazer a compra do pescado, obviamente, com os devidos registros de nota fiscal e guia de controle do pescado.
para a temporada agora de 2019, já há uma redução da cota. Ela passa a ser de 5 quilos, 1 exemplar e 5 piranhas, respeitados, obviamente, os tamanhos mínimos e máximos que estão previstos no decreto. Então, essa é uma medida preventiva para que nós possamos não somente recuperar o estoque de pescado nas nossas bacias, mas principalmente transformar a pesca esportiva num mercado em ascensão e que nós, pelo fato de termos belezas infinitas, especialmente no Pantanal, né, transformar o Pantanal, transformar o Mato Grosso do Sul num dos principais destinos de pesca esportiva do mundo. O deputado Cabalbi, do PT, ele protocolou na Assembleia Legislativa um decreto legislativo suspendendo esse decreto governamental do Cota Zero. E vai realizar em breve também uma audiência pública para discutir sobre esse assunto. Deputado, nós agradecemos a sua presença aqui, muito obrigado. Que o senhor explicasse a toda a nossa população, baseado inclusive no que o doutor Sena falou, sobre as suas alegações, por que do decreto e por que da audiência pública. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a você, Maurício Picarelli, pelo convite, cumprimentar aqui o secretário adjunto, Ricardo Sena, né? E meu colega de bancada aqui, o deputado Barbosinha, o líder do governo, que veio, né, hoje aqui para a gente debater esse tema que eu considero bastante importante, que é discutir aqui a cadeia pesqueira, né, a cadeia da pesca aqui dos rios do Mato Grosso do Sul. Eu primeiro considero já uma vitória desse debate, porque o governo, quando falou em editar o decreto, ele já falava que seria a partir de 2019. E aí houve já um grande debate, né? O governo recuou em parte, porque transfere para 2020 a cota zero, né? E esse ano começa diminuindo a quantidade de 10 para 5 quilos de um exemplar e 5 piranhas. Então eu acho que o debate ele já surtiu efeito. Qual que é a minha preocupação e quero continuar fazendo esse debate? Inclusive, o decreto ele é fruto desse debate. Se o decreto vai ser aprovado, se nós vamos suspender ou não, isso é uma outra conversa. Assim como a audiência pública que eu vou realizar também. Porque qual que é o meu entendimento? Nós não queremos, em espécie alguma, esvaziar os nossos rios, né, aqui no Mato Grosso do Sul. Acho que nós temos sim que manter os rios piscosos, né, com todas as espécies, né. Agora, debater, né, a cadeia pesqueira é você não dizer que só o pescador amador é o responsável por falta das espécies do rio ou por estar diminuindo essas espécies do rio. Nós queremos debater, de fato, todos os segmentos, né? Assoreamento, desmatamento, agrotóxicos, algumas espécies que também, além do amador, consomem os peixes nos nossos rios, né? Queremos discutir, de fato, se esse pescador profissional não pode ser um também dos possíveis, né, depredador dos peixes nos nossos rios. Então, assim, é por isso que nós queremos fazer esse debate, sem falar que da forma como o decreto estava sendo apresentado, de imediato ele criaria um prejuízo econômico para o Estado. Na minha leitura, é um prejuízo econômico para o Estado, ele criaria um desemprego, né, para alguns setores de ribeirinhos, o que emprega da rede hoteleira, assim, um prejuízo para as casas de isca que também se preparavam com estoque para atender esse volume de turistas, de pescadores amadores que viessem para cá e que de repente, por conta de um decreto, eles se viam na obrigação de suspender reservas hoteleiras, de não vir comprar a isca, porque assim, nós temos que avaliar muito bem até que ponto que é importante esse pescador amador, ele gastar para vir com hospedagem e no final ele não poder sequer levar o peixe, ter que consumir o peixe que ele pega ou comprar, né, numa peixaria, enfim, ou do pescador profissional. Então, a minha preocupação é nesse sentido. Jamais vamos discutir aqui que suspender a cota zero é uma boa saída, né, para se manter as atividades funcionando pesqueira aqui no Mato Grosso do Sul. Eu acho que não, você tem que discutir como um todo. Discutir como um todo, aí eu acho que você poderá até penalizar outros setores, né, diminuindo a possibilidade de retirar o peixe. Por exemplo, 400 quilos, né, me parece que é a cota hoje do profissional.
Eu acho que tem que discutir se é isso mesmo. Os apetrechos usados hoje nos rios, o João Bobo, o anzol de galho, a fisga, a tarrafa, a rede, quer dizer, toda uma série de atravessadores que não é só o amador que faz isso. Então, isso nós temos que discutir, eu acho que com essa questão do decreto do governador. Deputado Barbosinha, como líder do governo, algumas reclamações de pequenos pescadores têm se movimentado através de visitas na Assembleia e também visitando gabinetes que essa cota zero pode prejudicá-los porque muitos dependem e vivem dessa pesca amadora. O sustento deles vem da pesca. O senhor não acha que a cota zero pode atrapalhar o desenvolvimento desses pescadores? Meu prezado, estimado, querido, sempre deputado Maurício Picarelli, mediador desse nosso diálogo, desse nosso bate-papo, cumprimentar o Ricardo Sena, que é o secretário adjunto da SEMAG, meu querido amigo, deputado Cabo Almir, que ilustra a Assembleia Legislativa com seus posicionamentos sempre firmes e vigorosos, e faz com que a Assembleia Legislativa possa ter, através do debate, o enriquecimento das ideias. É muito importante que a gente tenha a oposição, que a gente tenha o antagonismo, a antítese, porque as grandes sínteses se encontram exatamente no grande debate. É o que nós estamos fazendo hoje. Há uma constatação inequívoca. Ao longo dos últimos 23 anos de medição, o número de pescados nos rios do Mato Grosso do Sul reduziram drasticamente. De 1.500 toneladas, reduzimos para menos de 400 toneladas, um pouco mais de 300 toneladas. E o Poder Executivo, por delegação da própria lei, nós temos a Lei 1826, tem a incumbência de ser o gestor desse sistema. O que o governo fez através do decreto é um primeiro passo de outras medidas que podem ser tomadas e que só o debate irá propiciar. Agora, alguma coisa precisava de ser feita. Primeiro passo, para não prejudicar o ribeirinho, aquele pescador profissional, aquele que subsiste e vive da pesca. Não se mexeu neste momento. Permanece com os 400 quilos, porque uma coisa que a gente não pode confundir é o pescado zero com pesca zero. A pesca continua sendo permitida livremente. E para pescar o peixe precisa da isca. E quanto mais turistas, que no mundo inteiro hoje virou uma regra, a Argentina, por exemplo, 70 mil brasileiros se destinam a correntes para a pesca do dourado. Por quê? Porque lá tem o dourado. Enquanto que no Mato Grosso do Sul nós temos na majestade do nosso estado, não é, a riqueza das nossas águas. O que nós precisamos de ter é o peixe. Tendo peixe, nós vamos enriquecer esse mercado muito mais. Aquele que é o pescador profissional, o trade turístico, todos que vivem da pesca, na medida em que nós tivermos esse turista que está acostumado a viajar pelo mundo inteiro. E, na verdade, no Mato Grosso do Sul, nós não estamos inventando, nós estamos fazendo aquilo que a Argentina fez e deu certo, que o Chile fez e deu certo, que os Estados Unidos fez, que o Japão fez, que países desenvolvidos fizeram, que foi exatamente num determinado momento dizer, olha, vamos parar. Isso não significa que vai ser ad eterno. Se num determinado momento se constatar que os rios foram povoados, pode ser flexibilizado, ou não. Ou, por exemplo, o deputado Cabo Almir fala aqui do pescador profissional. Se em determinado momento chegar à conclusão de que ao invés de 400 quilos é 300 quilos, isso pode ser movimentado. Agora, precisava de ser feito alguma coisa e o governo fez, né? A reclamação que se ouviu é que o governo não dialogou. Tanto dialogou que o governo teve a sensibilidade de trazer o decreto que era imediato, levar o decreto que era de imediato para 2020, diminuindo apenas a quantidade de 10 para 5 quilos. Então, penso que nós, num primeiro momento, pode-se ter a impressão negativa, mas ao longo do tempo vamos ter absoluta convicção e a certeza de que essa medida vai atrair turistas e gerar divisa e economia para o nosso estado. Secretário, o deputado Neno Razuc, ele esteve no plenário e na tribuna levantando uma questão sobre os predadores dos rios do Mato Grosso do Sul. E ele citou o jacaré. O jacaré come quilos, não sei quantos, 3, 4, 5 ou mais quilos de peixes diariamente. E além do jacaré, outros predadores. Haverá fiscalização e como resolver essa questão
dos predadores nos rios de Mato Grosso do Sul, com a cota zero? Uma das medidas que nós precisamos tomar, obviamente, que todas essas questões, esse manejo da pesca nas bacias dos rios Paraguai e Paraná, eles não se esgotam apenas com esse decreto. Nós precisamos ter medidas complementares, como as parcerias com as universidades, já temos a parceria com a Embrapa, que faz o monitoramento, para verificar todas as hipóteses que possam explicar a redução do estoque pesqueiro. Conversando com alguns especialistas, eles apontam que o impacto do jacaré é muito pequeno e que não seria o caso de responsabilizar aí a ação do jacaré, assim como da ariranha, né? Talvez muito mais algumas espécies exóticas que já invadiram as nossas bacias, né, como o bagre africano, o tucunaré. Então são estudos que nós vamos ter que caminhar em paralelo, fazer o monitoramento para que a gente possa ter uma resposta e efetivamente fazer um plano de manejo da pesca que leve a essa sustentabilidade, não somente ambiental, como também econômica. Mas eu queria voltar num ponto que o deputado Cabo Almi aqui colocou, que eu acho muito importante, que a gente recebeu críticas das mais variadas. Uma delas é do pescador amador se sentindo prejudicado e acusando o pescador profissional, que ele sim é o predador. Nós não queremos, quando nós legislamos só com a pesca para a pesca amadora, a intenção não era criminalizar nem responsabilizar nenhuma categoria. A intenção é o seguinte: o pescador amador ou desportista, pela definição da legislação, é aquele que pratica pesca como forma de lazer ou desporto, portanto, não depende da pesca como seu meio de sobrevivência. Foi uma definição do governador Reinaldo, portanto, instituir a redução da cota agora e a cota zero para 2020 para a pesca amadora nesse sentido. Se a gente faz a redução da cota ou extingue a cota para o pescador profissional, sem apontar uma saída, o que nós vamos fazer? Que alternativa de emprego nós vamos gerar? Então nós estamos estudando isso, estamos conversando com os pescadores e como eles dependem disso, obviamente que a gente vai ter, não podia legislar sobre esse assunto. Então não se trata de criminalizar ou responsabilizar uma ou outra categoria. Agora, como bem colocou aqui o deputado Cabo Almi, a irresponsabilidade ela está em todos os lugares. Né? Tem pescador amador sem consciência que usa petrechos, assim como o pescador profissional, que usam petrechos proibidos, né? Que dinamitam, que passam rede. Então nós estamos intensificando, essa foi uma preocupação também nesses debates que nós promovemos, né? Intensificando a fiscalização. Agora, em fevereiro, o governo do estado fez uma entrega de equipamentos, de lanchas, de carros para a PMA, com a intenção de intensificar a fiscalização e a gente, obviamente, ter o instrumento para coibir essa prática. Se nós queremos um modelo de pesca sustentável, a pesca predatória ela tem que ser combatida o mais urgentemente possível, porque não cabe mais. Vamos dar um intervalinho e voltamos daqui a pouquinho com considerações. Em 2019, o trabalho na Assembleia começou com a escolha de uma nova direção. Esta é uma casa de leis renovada, unida pelo dever e movida pela inovação. Na abertura do ano legislativo, os deputados reafirmaram a disposição ética de lutar pelos interesses de uma sociedade em constante transformação. É mais prosperidade e justiça social. Os parlamentares também firmaram compromisso de austeridade, redução das desigualdades, combate à violência e mais oportunidades de crescimento para todos. Novas responsabilidades, novos compromissos, novas atitudes, novos rumos. Assembleia Legislativa de... Muito bem, estamos de volta com considerações, hoje com o tema Cota Zero. Nossos convidados aqui presentes, e eu quero perguntar para o nosso querido deputado Cabo Almi, o senhor acha desnecessário
esse decreto governamental? Olha, eu acho que o decreto, ele pode existir, não da forma como foi editado, né? Eu admito que poderia até manter como estava esse ano, 2020 os 5 quilos, né? E o exemplar 5 piranhas, e 2021 o decreto. Você prepararia melhor a rede hoteleira, porque o Estado, Picarelli, ele vive de receitas também. E quando ele toma uma medida drástica dessa daí, quer dizer, sem preparar os setores interessados, turista que vem para cá, eu acho que você fica também podendo ter um prejuízo financeiro, além do prejuízo que você pode dar para esse setor que se organizou, que gastou, que investiu, para receber esse volume de pessoas aqui no Estado. Então, a minha avaliação é que o decreto, ele aponta para uma saída, não de imediato. Outra coisa, eu acho que criminalizar exclusivamente o amador é que, na minha visão, não está legal. Por que só o amador? Será que é só ele mesmo que está tirando os peixes dos nossos rios? Está fazendo com que o nosso rio fique vazio das espécies? Então, assim, eu acho que tem outras medidas que poderá contribuir. Só uma parte, mas o senhor defende, por exemplo, que de imediato reduzisse, então, para o pescador profissional, aquele que sobrevive da pesca? Também não é só o profissional, isso é todo um conjunto que precisa funcionar para que os rios voltem a ser piscosos de novo. Eu acho que o profissional pode atingir ele também, não tem por que não, pode atingir ele também. Eu só acho que o amador está pagando a conta sozinho, quando na verdade não é exclusivamente ele o responsável pela falta das espécies do nosso rio, é isso. Mas a proposta, deputado, não é exatamente fazer e responsabilizar o pescador amador. Como eu coloquei aqui anteriormente, o pescador amador, ele pratica a pesca por lazer ou desporto, portanto, ele não precisa. Então, é mais fácil para a gente fazer um manejo, começar a fazer o manejo da pesca a partir da cota do amador. Isso não significa que ele seja o responsável. O problema é que se a gente atingisse também, e olha que os pescadores profissionais, nos debates que nós fizemos, eles propuseram reduzir a cota deles. Mas foi uma decisão do governador, falou assim, não, vocês dependem da pesca. Se a gente reduzir a cota de vocês nesse momento, pode ser que isso não seja bom para vocês. Então vamos esperar, vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser o comportamento daqui para frente e mais para frente a gente faz uma avaliação. Então acho que não se trata de criminalizar ou responsabilizar o pescador amador, sabe? E existe uma tendência mundial nos principais destinos de pesca que esse pescador que está entrando nesse mercado, né, antigamente eu aprendi a pescar com meu pai. Como é que a gente ia pescar? Pega uma roupa velha que você tem e nós vamos pescar, né? Hoje em dia você tem lojas especializadas com roupas com tratamento UV, materiais que são para X tipo de pescaria, né? Iscas, enfim, tem um mercado aí que a gente precisa também fazer essa exploração, né? Então, esse pescador amador, né, que visita os principais destinos de pesca no mundo, que nós queremos trazer para cá, ele já tem uma consciência ambiental importante que nós precisamos trazer para consolidar um estado de desenvolvimento sustentável aqui no Mato Grosso do Sul. A leitura que eu faço é que nós estamos credenciando, facilitando o profissional se dar bem. Até porque na medida que o amador vem e não pode levar, pegar e levar, ele vai comprar com a nota. Eu já penso diferente. Você está facilitando, né? Sem falar que esse profissional ele tem toda a liberdade de operacionalizar as feiras de rios, né, com pessoas que vão pescar para ele, para fazer o peixe, para que ele venda. Quer dizer, então assim, o amador que vem no sentimento que ele pode pescar, que ele ainda não pegando às vezes, né, e tendo que comprar todo dia, ele não vem porque ele acha que ele vai lá e se ele pegar ele não vai poder levar. Essa é uma leitura que eu faço. A leitura que eu faço é essa. É assim, de imediato o decreto, ele assusta, né? Ele espanta. Acho que essa é a minha principal preocupação. Eu gostaria de colocar uma visão um pouco diferente. Como acontece hoje? O chamado pescador profissional, ele vem para o estado, traz um ônibus, um monte de freezers, e desde que esteja na medida, enche esses freezers
e levam os peixes para o seu estado. Se está dentro da medida, ele conseguiu pegar esse pescado, dentro dos limites ele pode transportar esse peixe. Conseguiu, contratou, né? O que ele vai fazer hoje? Hoje ele vai ter que pegar do pescador profissional e nota. Você vai controlar a cota do pescador profissional. Então você vai ter, se for encontrado um ônibus ou um veículo carregando peixe, ele vai ter que ter a guia e vai ter que ter a respectiva nota fiscal. Da onde? É evidente que eu estou fomentando o comércio legal. Eu estou fomentando que o pescador profissional não precise de um atravessador para valorizar o seu produto. Mas esse comércio legal, ele não inibe que diminua as espécies no rio. Essa é a minha preocupação. Dentro da cota, deputado. A ideia do decreto é fazer com que os rios sejam repovoados, que no futuro nós tenhamos o pescador profissional, enfim, que venham para cá para se divertir e pegar o peixe. Mas nós não teríamos. Mas dessa forma que está fazendo, eu acho que você só está tirando o direito de um e permitindo que o outro se locomplete pegando peixe. Eu vejo assim. Até porque toda vez que o amador que ele não pode levar um peixe pego por ele, é porque ele não tem a nota, ele vai comprar 12, ele vai comprar do outro, isso não vai diminuir que as espécies sejam retiradas do rio. Não vai. Mas veja, deputado, Não vai. A cota do profissional, ela não se alterou. Então, ele também vai ter um limite para capturar um pescado que ele tradicionalmente já pesca e vende no comércio varejista e aquele que ele pode vender também para o pescador amador. Você entendeu? Então, ele também tem uma cota. Se passar da cota, se fizer direitinho com a nota fiscal, né, ele não vai ter como justificar. Então, ele vai ter que ser penalizado por isso. Então, também ele vai começar a ser um pouco mais consciente de saber como é que... Tem uma medida importante, né, o deputado Barbosinha tocou aqui num assunto que é espinhoso e poucas vezes as pessoas querem falar publicamente disso, sobre o papel dos atravessadores, né? Hoje, o que acontece? Tem muito a seguinte prática, às vezes um empresário contrata previamente o pescador profissional. Pescar para ele. Então ele pega, dá o combustível, dá a cesta básica, adianta uma parcela do dinheiro, com o compromisso de que na volta com o pescado, o pescador venda exclusivamente para ele, porém ao preço que ele quer. Isso nós precisamos acabar. Nós estamos trabalhando na Semagro com a possibilidade de fazer investimentos em entrepostos de pescados para que as colônias de pescadores, as associações de pescas possam ter oportunidade de elas próprias venderem o seu pescado, inclusive se transformarem em casas de isca, se for o caso. Secretário, uma pergunta que algum telespectador pode até fazer. Muitas pessoas, nós temos verificado ônibus, caminhões, etc., indo para o Paraguai, lá para Corumbá. Vai pescar no rio lá do Corumbá. Como que eles vão pescar lá e atravessar o estado do Mato Grosso? Vai dividir o rio? Vai dividir o rio? Como que seria isso? O lado de lá pode. Pessoal, exatamente, o lado de lá pode, né? Corumbá, a mesma coisa. Corumbá, a mesma coisa. A pessoa vai atravessar o estado de Mato Grosso Sul. Como que seria essa fiscalização? E se a pessoa pescou do lado de lá? Olha, essa era a grande briga que o prefeito Reuter tinha quando ele editou o decreto do dourado, né? Porque o pescador era pego com dourado, ele dizia, não, mas eu não pesquei em Corumbá, pesquei em Ladário, né? Então, isso é uma sutileza que nós vamos ter que avaliar como que se desenvolve ao longo do tempo. O fato é que nós estamos conversando, eu já conversei com o consulado paraguaio e vou fazer essa conversa também com o consulado boliviano para apresentar as nossas medidas, para que eles possam conscientizar os pescadores do lado de lá sobre as novas regras que estão vigindo no Mato Grosso do Sul. Doutor Ricardo, eu penso que do aspecto jurídico eu não tenho dúvida, se submete à regra local. Exatamente. Não tenho dúvida, se ele, a utilização do argumento de que esse peixe foi pescado no território paraguaio, não o torna inimputável do lado brasileiro, porque a legislação no Mato Grosso, você não tem como aquilatar se o peixe, o rio não tem divisa, você não conhece divisa. E aí nós estaremos regulando sobre normas de direito internacional. É o mesmo caso que nós já estamos sofrendo quando pescadores vão para o Mato Grosso, onde tem uma legislação de Piracema, por exemplo, diferente.
Se você, aqui no Mato Grosso do Sul, se você sai com um barco de pesca e vai até a fronteira e pesca lá no Mato Grosso, nas divisas do Mato Grosso, a PMA de lá pode te autuar e pode prender seus petrechos, porque lá a Piracema é num período diferente do nosso. Então são questões que, sem dúvida nenhuma, o que vale é o regramento. É por isso que nós estamos fazendo essa aproximação com os consulados, para mostrar que no Mato Grosso do Sul existe uma legislação diferente, para que esses países possam conscientizar os seus pescadores de que a regra é essa. Veja, o senhor deu o dado que está correto, é um dado da Associação Nacional de Pesca Esportiva. Só em 2018 foram 70 mil brasileiros no município de Correntes, na Argentina. Ora, eu não tenho dúvida de que esses 70 mil foram conscientes de que naquele país existe um regramento e que eles provavelmente devem ter respeitado esse regramento. Mas, secretário, eu acho que o ponto principal, né, desse debate é, além do amador que o decreto visa, né, conter a pesca, levar e só consumir no local, é como fazer para, de fato, esses rios nossos voltarem a serem opções de pesca. Eu acho que é isso. Que a leitura que eu faço é que, e até comentava, né, o assoreamento, a degradação, o desmatamento, o agrotóxico, quer dizer, são inúmeros, né? Além dos predadores, Então, se o governo já flexibilizou, mas se o governo, e nós vamos insistir nesse debate, eu acho que essa audiência pública é para isso, né? O decreto está tramitando na CCJ, espero que receba votos favoráveis, que vá para o plenário para que nós possamos fazer esse debate, né? Mas se o governo chegar no entendimento de que o ano que vem, né, ainda não há necessidade de implementar esse decreto cota zero, eu acho que poderá ser uma saída, né, para a cadeia pesqueira, para a rede hoteleira, para as casas de isca, para os ribeirinhos e para a própria economia que esse setor produz de renda aqui para o Estado. Nós estamos chegando no final do nosso programa. O senhor já fez suas considerações finais, a não ser que o senhor queira acrescentar mais alguma coisa a respeito da audiência pública. A audiência pública é dia 21, quinta-feira, às 14 horas. Estamos esperando um grande público. Deputado Barbosinha, agradecendo já a sua presença, suas considerações finais. Eu agradeço pela oportunidade do debate. Eu acho que esse assunto ele realmente tem que ser discutido, debatido. Esse é um primeiro grande passo de outros tantos que podem ser dados, como levantados pelo deputado Cabalmi. A questão das matas ciliares, a questão que pode atingir o pescador profissional, mas penso que foi dado um passo importante. Queria lembrar aos nossos deputados que o PLS 750, chamada Lei do Pantanal, né, ele previa no seu texto original uma moratória de 5 anos na pesca na bacia do Pantanal. E a moratória é uma medida tão mais dura do que a redução da cota. Eu queria lembrar também aos deputados que essa discussão sobre cota, ela vem sendo trabalhada desde 2015. Eu estou à frente dessa discussão desde 2015. Fizemos várias reuniões no Estado com o trade de pesca. Então nós já estamos falando de redução de cota e cota zero já de longa data, né? E é importante que eu tenho a impressão que as reflexões que o Cabalmi colocou aqui, me parece que são muito pertinentes e se alinham também às preocupações que o governo tem. Lógico. O que eu acredito é que, inclusive, não tem a necessidade de fazer a suspensão do decreto, porque, independentemente do decreto, nós vamos continuar fazendo o debate sobre a cadeia de pesca. A preocupação é muito séria com a redução do estoque pesqueiro. Deixa eu agradecer aqui o nosso querido deputado Cabalmi. Na quinta-feira, dia 21, haverá um grande debate em audiência pública sobre esse tema. Agradecendo ao nosso querido deputado Barbosinha, líder do governo, e também o nosso secretário adjunto da Semagro, o Ricardo Sena. Contamos com a sua preciosa audiência. Muito obrigado e até a próxima.